Fala pessoal, vou fazer essa análise de Litecoin, aproveitar para ficar aí essa análise no semanal, tá? Para longo prazo. E vou mostrar como que eu faço para verificar se a tendência ainda está de alta ou a tendência ainda está de baixa. Porque tem muito pivô verdadeiro, pivô falso, fundo verdadeiro, fundo falso, que pensa que inverte a tendência e não inverte, tá? Quem já viu um vídeo meu de um tempo atrás falando de estrutura de mercado, já está por dentro um pouquinho. Quem ainda não viu vai pegar aqui, tá? Para reforçar aqui, tá bom? Então, a gente sempre assim, ó, pensa assim, numa estrutura de alta, você tem que identificar qual que é o topo verdadeiro e qual que é o fundo verdadeiro. Então, o topo verdadeiro, no caso aqui no começo, seria esse. E o fundo verdadeiro seria esse, tá? O que eu quero dizer? Enquanto não tiver um topo que faça um fundo mais baixo que esse daqui, que ele passa a ser o fundo referência, continua a tendência de alta, tá? Enquanto o fundo verdadeiro, fundo referência, fizer um topo ascendente que quebra o topo anterior, confirmação de tendência de alta. E é isso que a gente vê aqui, ó. Esse fundo, ele faz um topo que rompe o topo anterior. Então, esse fundo aqui originou esse topo e ele passa a ser topo referência. Por que eu uso essa palavra referência? Porque enquanto tiver pivôs aqui dentro, não muda a tendência. Mesmo que faça pivô de baixa aqui dentro, digamos assim, não muda a tendência. Porque o fundo verdadeiro é esse aqui no caso, é esse aqui. Então, enquanto não tiver um topo que origine um fundo que quebra o fundo referência, não muda a tendência, entende? Então, esse fundo originou o topo. Esse topo originou esse fundo. Mudou a tendência? Não. Tá? Esse aqui é o fundo referência ainda? Não sei. Por quê? A gente não tem a direita do gráfico. Tá? E aí esse fundo aqui originou esse topo. Você vai falar assim, opa, topo descendente em relação ao topo anterior. Então, pivô de baixa e depois vral para cima. Tá vendo? Então, esse daqui não é um topo referência, visto que ele não originou um fundo que quebrou o fundo referência. Então, esse topo originou esse fundo, tá? E esse fundo aqui agora sim, esse fundo quebrou o topo referência. O que eu faço então? Pego a minha bolinha aqui e marco ele falando que esse daqui é o fundo referência. Então, esse fundo referência quebrou aqui, ó, marcou o topo. Então, aqui é o topo referência. Enquanto não quebrar esse fundo, não muda a tendência. Se quebrar esse topo, continua a tendência. Então, esse topo aqui, esse fundo marcou o topo marcou o fundo, esse fundo quebrou o topo anterior. Então, sobe a bolinha, tá? Fundo referência. E esse topo aqui passa para cá. Então, como a gente não tem a direita do gráfico ainda, enquanto o preço ficar aqui assim, ó, não muda a tendência. Só vai mudar a tendência a hora que perder o fundo referência ou o topo referência, tá? E é o que aconteceu. Teve um despejo, quebrou o topo, o fundo referência, tá? Bem aqui. Então, aqui nós temos possivelmente um pivô de verdade invertendo a tendência. Então, esse topo originou qual fundo? Para marcar o fundo, né, nós temos que ter um candle que rompa a máxima do candle anterior. Então, você pensa assim, é esse aqui o fundo? Não sei, por quê? Ó, a máxima está aqui, a máxima está aqui, a máxima está aqui, está ali, está ali, está ali, está ali, está aqui, aqui. Então, aqui é o fundo do semanal, tá? Vamos pegar a bolinha lá, aqui é o fundo do semanal, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha a distância que está o topo referência do fundo referência. Enquanto o preço ficar aqui dentro, já sabe, entendeu? Continua qual tendência agora? De baixa, tá? Para mudar para tendência de alta, tem que ter um topo que rompa esse por hora, né? Mas daí, esse fundo aqui originou esse topo. Passa a ser topo referência? Não. Por quê? Porque esse topo, para ele virar referência, tem que originar um fundo que quebre esse. Entendeu? E originou um fundo que não quebrou esse. Então, continua. Esse fundo aqui originou esse topo. Esse topo aqui originou, ó, tem que vencer a máxima do anterior. Vamos lá, originou um fundo bem aqui, tá? Não é referência. Ele originou esse topo e aí originou esse fundo. Agora sim, ó, bem aqui, tá? Agora sim, bem aqui. Então,
O que eu vou fazer? Esse topo aqui passa a ser o topo referência, bem aqui, ó, bem aqui, tá? Porque agora nós temos aqui um fundo que quebrou o fundo anterior, tá? E o fundo anterior referência passa a ser esse, tá? Agora, ó, já está mais perto os dois. Esse fundo originou esse topo originou esse fundo aqui. Então, esse passa a ser o topo referência, esse passa a ser o fundo referência. Entenderam? Segue tendência de baixa. Qual que é a nossa referência dos topos ainda, ó? E o preço está trabalhando aonde? Aqui. Posso considerar, então, um pivô de alta, assim, no semanal, de verdade? Não. Ainda segue uma tendência macro de baixa. Ah, mas teve vários pivôs aqui que continuou subindo. Tá certo. Tudo isso aqui dava long, com certeza, tá? Mas ainda existe um viés para baixa nesse ativo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Então, qual que é a nossa estrutura principal? Essa estrutura principal. E se eu pegar uma Fibonacci daqui dessa estrutura principal, tá? Que está mantendo essa tendência, né? Vamos ver aonde que cravou o topo. Olha a mágica. Qual que é essa Fibo aqui? É aquela maldita, 0.786. Bateu aqui e voltou, tá? Então tem muito bot agindo nessa região aqui, tá? Então essa é a nossa estrutura, referência. E o preço está andando aqui dentro, tá? E agora a gente está nessa briga para quebrar esse fundo aqui, continua a tendência de baixa, vai mudar para alta se quebrar esse topo aqui, aí vai ficar para alta, tá? Então é isso aí. Aí você pensa assim, puxa, mas para quebrar esse topo aqui, inverter a tendência, Litecoin tem que ir lá para 134 dólares, né? Tá muito longe, mas o preço ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele continuar aqui, ó, desce, vai, quebra esse fundo anterior. E aí ele faz isso e faz isso, entendeu? Então, quando acontecer isso, ó, quebrou esse fundo anterior, qual que passa a ser o topo referência? Passa a ser esse, porque esse topo quebrou esse fundo. Aí o fundo referência passa a ser esse. Aí ele vem e o preço, ó, estica. Aí inverteu a tendência. Então, por enquanto, o topo e o fundo referência está muito distante, mas com o andar da carruagem eles podem aproximar e inverter a tendência, né? E você viu como a Fibonacci aqui acaba batendo certinho? Vamos ver lá em outro topo e fundo aqui. Vamos traçar a Fibonacci só para a gente ver, né? Ó, vamos pegar aqui esse range de estrutura. Só por curiosidade. Olha lá. Bem, 0,618, Golden Pocket. Então, lembra que nesse momento aqui, o topo referência era lá em cima e o fundo referência era aqui embaixo. Então, esse seria o nosso range, nossa estrutura semanal. E ó, o preço trabalhou aqui dentro, fazendo pivôs de alta, que eu falo que não são pivôs falsos, né? Bateu aqui no range de 0.618, que é uma FIB muito importante, e continuou a tendência de baixa, tá? Aí assim, ó, por enquanto no semanal estamos utilizando aqui essa FIBO que eu acabei de traçar, né? E ela foi lá, bateu em 0,78, tá voltando para baixo. Eu já posso considerar essa FIBO mitigada, ou seja, né, o short que tinha que dar nela já deu, entendeu? Já considero mitigada. Se o preço ele fazer aquilo que eu falei, vencer lá o fundo anterior, tá? E aí fazer o pivô de alta certinho, né? Tá? O fundo referência, deixa eu marcar aqui, fundo referência passa a ser esse, né? E o topo seria esse, daí quebrou, tá? Qual FIBO eu vou usar? Eu vou ter que pegar uma estrutura que não foi mitigada em pelo menos 50%, que é essa gigantesca aqui, ó. Tá? Quando isso acontecer em Litecoin, olha só, essa estrutura aqui não foi mitigada, porque tudo isso daqui eu posso falar que é uma estrutura, porque se eu pegar a fibra aqui, ó, for traçando, né, imagina que a gente não tenha direito do gráfico ainda, ó, não pegou em 50, não pegou em 50, não pegou em 50 e tá aqui. Então, quando isso acontecer,
nossa, pelo menos 50%, ou seja, espero uma alta em Litecoin de no mínimo até aqui em 164. Isso é claro, se o fundo não descer um pouquinho mais e a FIBO for aqui, por exemplo, tá? Entenderam? Então tem muito chão ainda, eu fiz uma análise no semanal, né? E como que a gente vai saber se está próximo de acontecer isso, né? Tem que aproximar o topo verdadeiro do topo falso, ou esperar que ele rompa aqui esses níveis aqui onde eu puxei a FIBO anterior, tá? E vamos acompanhando por pivôs de alta no diário primeiro, tá? Então no diário, tá? Para a gente ter um pivô verdadeiro no semanal, tem que ter um pivô verdadeiro no diário primeiro, correto? Então no diário, vamos fazer aqui uma análise rápida. Então a gente teve aqui a estrutura de alta, tá? Fundo verdadeiro, topo verdadeiro. Fundo verdadeiro era esse daqui que originou um topo mais alto. Ele foi trabalhando aqui dentro da estrutura até que enfim aconteceu aqui a quebra de estrutura para um pivô de baixa de verdade. Quando aconteceu esse pivô de baixa de verdade, o que quebrou, né, esse fundo aqui foi esse topo passa a ser referência, esse fundo passa a ser referência, tá? Aí ele originou aqui esse topinho menor aqui e originou esse fundão lá embaixo, tá? E agora o preço está trabalhando aqui dentro dessa estrutura. Então, para ter um pivô de alta no diário, o pivô verdadeiro tem que romper esse topo aqui, tá? E aí, eu gosto de brincar com a FIBO. Vamos traçar aqui desse range aqui. Seria bem aqui esse topo, bem aqui esse fundo. Olha lá, de novo, 0.786 aqui. Então, pessoal, FIBO funciona, porque tem muito bot trabalhando aqui em cripto usando FIBO, tá? Então, é muito importante aprender a posicionar as FIBOs, tá? E a mesma ideia do semanal agora, né? Tá muito longe esses pontinhos, mas ele pode simplesmente aqui começar e uma hora aproxima os pontos. E aí inverte. Inverteu no diário, abre uma luz para o semanal e aí segue a tendência, tá?